Fala pessoal, sejam bem-vindos, mais um podcast da CAI, episódio número 11. Rapaz, eu sempre esqueço, né? Episódio número 11, então a gente está aqui para falar um pouquinho para vocês e hoje o tema é um pouquinho diferente daquilo que a gente vem comentando só sobre melhoria contínua. Na realidade, ainda é sobre melhoria contínua. Vai acabar sendo mas a gente vai dar algumas dicas interessantes de livros, leituras, enfim, livros que vocês podem ter em mãos para conseguir aplicar projetos, para conseguir se diferenciar, se destacar no mercado de trabalho aí e conseguir pôr aí a empresa em um outro patamar. É isso, Bruno? É isso aí, cara. Leitura é uma coisa extremamente importante para qualquer aprendizado, qualquer área de aprendizado. É uma coisa extremamente fundamental. Aí é meio clichê falar, mas é uma maneira barata e rápida de você pegar 30, 40 anos de experiência do autor e devorar ali em 2, 3 dias, às vezes no mesmo dia, dependendo do tamanho do livro. Sim. E por mais caro que pareça ser o livro, realmente o valor é ridículo perto do conhecimento que você vai ter. Puta, cara, e a gente pega aí, hoje em dia... A gente tem a Amazon Prime que chegou com R$ 9,90, cara. R$ 9,90 para você ler livros e e-books à vontade. Claro que não são todos, principalmente livros técnicos, mas são fontes de conhecimento que você pode beber aí e se embebedar na realidade. Eu confesso que eu assinei mais por causa do Nintendo Switch Online, que é super barato. E eu ganhei o Nintendo Switch recentemente, mas já aproveitei, já comecei a assistir The Boys lá no Amazon Prime. Já comecei tem muita coisa bacana, a baixar uns livros também, apesar da eu preferir a leitura e física. Tem muita coisa bacana. Mas é uma oportunidade para você aproveitar, fica a dica aí. Sim. Também do Amazon Prime. E tem bastante série nova também, né? A gente falando sobre Amazon Prime, cara, sobre série agora. Mas tem muita coisa bacana. O pessoal esses dias, fui dar um treinamento, cara, e o pessoal esses dias, acho que até comentei em um outro podcast sobre isso. Tava citando um seriado da HBO, aquele Chernobyl, que eles falaram, eu dei o treinamento e o cara levantou a mão e falou, pô, Carlos, esse treinamento tá falando, cara, é igualzinho, você tá contando o que aconteceu em Chernobyl. Aí eu comecei a fazer a ligação, falei, cara, verdade, os caras com checklist pra preencher não preencheram, negligenciaram erros, e cara, puta, vou fazer um curso sobre isso, cara, um workshop sobre temático. Isso. Se todo mundo tivesse o mesmo medo que esse cara teve, cara. Exatamente, cara, então... Enfim, vamos lá falar sobre os livros que a gente gostaria de citar aqui para vocês, dar como dicas, enfim, livros que são interessantes. Eu vou começar a falar dos livros porque o podcast sou eu que estou hosteando esse podcast hoje, então eu vou falar, eu quero começar. Tem um seu que tá lá em casa até hoje. Viu? Ah, é? Desde quando você me emprestou ano passado. Não é um roxo, eu diria. É um roxo também. Eu tô procurando esse livro faz tempo, cara. O pessoal que tá assistindo a gente aqui tá vendo que tem uns livros jogados na mesa. Aliás, se você não tá assistindo, né, possivelmente a gente vai estar com esse vídeo no YouTube também, peça para receber, se não tiver que a gente vai passar, tá? Se não tiver no YouTube, alguma coisa aconteceu de errado nessa gravação, então, mas é para ter, beleza? Bom, vou falar sobre o primeiro livro aqui, na realidade, esse do topo aqui, então... Série da Christina Werkman. Por quê? Já vou começar logo de cara citando por que a gente fala da Christina Werkman. A Christina Werkman foi a primeira consultora de Six Sigma no Brasil. Então foi a profissional aí que começou a implementar na Whirlpool, Braskem, nas principais empresas do Brasil, a metodologia. Tá? Então é uma consultora muito renomada, autora de uma série chamada Série Werkman de Excelência Empresarial, e todos os livros dela são recomendáveis. Tá? São livros que você pode com certeza utilizar no seu dia a dia. O que eu selecionei aqui é um livro roxo, tá? Roxo pro vermelho, eu acho, né? Mais pro vermelho. O outro é mais roxo. O outro é mais roxo. Esse é diferente do Esse livro vermelho, e ele chama Ferramentas Estatísticas Básicas do Lean Six Sigma integrada ao PDCA e ao DMAIC. Então, por que isso, pessoal? A gente tem 2 roadmaps, tem PDCA e DMAIC para melhoria contínua, que nós utilizamos aqui dentro da empresa também. E aí as ferramentas estatísticas são a mesma. Então se você falar assim, eu vou utilizar um gráfico sequencial para fazer uma análise de dados. O gráfico sequencial ele é o mesmo. Não importa se você vai utilizar para o PDCA, se você vai utilizar para o DMAIC. Então esse livro ele trata exatamente disso, das ferramentas básicas estatísticas que você vai utilizar com toda certeza. Então ele é extremamente recomendado se você não tem os conceitos de estatística básica dentro do seu conhecimento, ou se você quer aprimorar, se você quer mais exemplos, se você quer conhecer quais são as ferramentas integradas, compre esse livro que ele é bem interessante. Para complementar, o livro da Christina Werkman, uma coleção inteira, eu acho que ele não passa de 250, 300 reais, né? Mais ou menos isso daí, 300, 350. Que para um livro de engenharia, né? Uma coleção de engenharia com 6, 7 livros, é bem em conta, beleza?
passa lá em 10 vezes no cartão, dá um jeito lá e faz a questão desses livros, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ou compra por etapas também, né, cara? O preço deles costuma variar bastante, né? Tem um que é bem mais baratinho, outro é um pouquinho mais caro, dá pra você seguir a sequência também. Exatamente. Ou vira aluno da CAI, que normalmente a gente sorteia aí um livro. Quase todo mês a gente faz esse sorteio. Faça todos os cursos até você ganhar um livro. Esse sorteio, a gente sempre sorteia aí o livro de brinde pessoal, surpresa ao longo dos meses. Bacana? Bom, Bruno, quer falar um livro que você gostaria de recomendar para o pessoal? Bom, como vocês sabem, já ficou bem claro que eu sou um cara que busca entender mais do Lean. Então, vocês vão ver que minhas indicações são todas puxadas para o Lean. E aqui para o Seis Sigma, normal. Isso aí, o Carlos aí, um cobre o outro aí nas preferências. Eu montei uma listinha lá no LinkedIn. Até o final do podcast a gente vai discutir. Um dia a gente vai discutir sobre qual é melhor. Fazer um debate formal. Deixa eles curtindo, no final a gente discute. Vai ter um podcast só sobre isso. E aí eu trouxe aqui então, tem até uma listinha no LinkedIn que eu fiz lá pro pessoal. E o pessoal costuma me pedir bastante sugestão de leitura. E aí eu separei 5 livros aí, foi difícil separar. E então eu fiz essa listinha aí pro pessoal que quer começar bem ou quer realmente dar uma ampliada aí nos conhecimentos. E o topo da lista aqui, o primeiro lugar, que eu até coloquei o título aqui de Começando na Causa Raiz, é o livro Sistema Toyota de Produção, Além da Produção em Larga Escala. Escrito pelo Taiichi Ohno, o arquiteto da coisa toda. Pelo homem, né? Pelo homem. Dizem as lendas aí que ele enrolou bastante para escrever um livro. Ele não queria escrever um livro de jeito nenhum, porque ele enxergava o sistema Toyota de produção como uma coisa viva. Ou seja, ele poderia escrever um livro, mas a partir do momento que ele começasse a escrever, terminasse e lançasse, já ia estar obsoleto. Porque as soluções já iam ser diferentes, então isso é interessante de observar também. Legal. É um aprendizado interessante. Mas por que eu gosto muito desse livro? Primeiro, é um livro bem simples, de leitura bem fácil. A tradução é um pouquinho precária, mas é por causa de alguns problemas de edição. Mas eu gosto muito de enxergar, para entender alguma coisa na essência, enxergar pelas palavras de quem criou. Se eu não puder conversar com a pessoa, alguma coisa do tipo, alguém que criou alguma coisa ou que participou diretamente da criação de alguma coisa, eu valorizo muito ir na raiz do pensamento. Sim. Tem muita resposta que a gente encontra na raiz do pensamento. E eu gosto muito desse livro porque às vezes ele me coloca de volta no lugar. Por exemplo, você vai ler muito sobre Lean, sobre Six Sigma, você começa a ver vários pensamentos diferentes de vários autores, alguns mais modernos, outros mais antigos. E aí você começa às vezes até a se questionar, ficar em dúvida, nossa, será que aquilo que eu sei realmente é necessário? Aí eu pego e volto lá, não, vou ler quem inventou o negócio. Sim. E aí eu começo a colocar as coisas no lugar, isso aqui que tal autor falou se encaixa nisso, então... Você começa a limpar um pouco a casa. Os outros livros falam assim, não, o céu é o limite, voa, mas nem tanto. Segura aqui, porque não. O cenário é mais embaixo. É mais embaixo. Deixa eu voltar lá em quem inventou, lá no livro velhão, lá, para realmente ver se eu tô fugindo. Exatamente. Fugindo da essência da coisa, não. Então, a minha recomendação desse livro, para começar, é para realmente entender pelas palavras de quem criou. Entender, principalmente, por que ele teve que criar o sistema Toyota de produção, por que foi tão importante para a Toyota, e também conhecer o cenário da época. A gente vai muito no embalo, às vezes por necessidade da carreira, a gente não tem tempo para estudar a fundo as coisas, então tem que pegar o trem andando. Show de bola. Mas aqui você consegue contextualizar qual era a situação e por que aquela solução realmente foi aí a terceira, talvez aí a terceira, segunda maior mudança ali no mundo da manufatura. Show de bola. Bom, terceiro livro, então, um livro que eu gostei. Vai ficar 2 episódios aqui, com certeza. Nossa, eu falei pra cá. Com certeza. Não, mas não tem problema. A gente faz 2 episódios, porque o legal é realmente dissecar esses livros e contar um pouquinho do porquê comprar, porquê adquirir, porquê ler, emprestar, enfim. Porque realmente são livros essenciais para quem quer seguir na área de melhoria contínua. E pensando em preço, desculpa te cortar. Vocês vão chorar um pouco com a minha lista, que a maioria dos livros da minha lista custa uma fortuna. Mas vocês vão ter certeza que depois que vocês comprarem, vocês vão falar, nossa, eu pagaria 3 vezes mais pelo que eu li aqui nesse livro. Sim. Qualquer coisa, entra lá no LinkedIn do Bruno Vasques também e solicita e fala, Bruno, isso aí tá difícil para mim, quero outra sugestão. Ele vai dar também. A gente dá uma adaptada lá. Exatamente. Só não vou mandar o PDF, porque não é legal fazer isso com o autor. Bom, Christina Werkman novamente, então a gente tem um livro aqui verdinho claro para quem não tá visualizando esse livro, tá? Mas para quem tá, o livro tá na minha mão, então quem tá enxergando isso daí, Design for Lean Six Sigma. Bom, ponto, por que a gente deve entender Design for Lean Six Sigma? Eu já vou falar para vocês, tá?
Dois conceitos distintos. Lean Six Sigma, melhoria de contínua em processos e produtos já existentes. Design for Lean Six Sigma, quando você quer projetar algo do zero, você quer desenvolver um novo processo e você não tem isso já rodando. E aí você precisa utilizar esses conceitos de Design for Lean Six Sigma, tá? Então, tenham sempre em mente de que esse conceito aqui, esse roadmap, que é o DMADV, não é mais DMAIC, você vai utilizar para novos produtos e serviços. E o mais legal é que nesse livro da Christina Werkman, ela desdobra cada atividade. Então, o passo a passo que você precisa executar, quais são as ferramentas, como você pode executar para colocar isso em prática, tá? É um livro bem interessante, bem fácil de ler, ela traz muitos exemplos, tá, pessoal? Então, recomendo demais para que vocês façam a aquisição dele e tenham isso em backlog. Carlos, qual que é a porcentagem aí, ou a proporção de projetos que vocês pegam com Design for Lean Six Sigma? Baixíssima, tá? Sempre, na grande maioria das vezes, são projetos de melhoria contínua utilizando o DMAIC. Mas vale a pena, porque senão pode ser que você utilize uma ferramenta ali que está mais recomendada por Design for Lean Six Sigma ou por DMADV, ou em algum momento você possa sugerir a utilização desse roadmap. Então, vale muito a pena vocês aprenderem também sobre esse conceito, sobre esse roadmap, beleza? Dá pra dizer aí que seria um meio que matar no ninho aí? Exatamente, cara. O design aí da maneira certa já. Exatamente. E mais do que isso, você consegue fazer o lançamento de um novo produto ou de um novo processo, né, utilizando os conceitos de Six Sigma, com as mínimas chances de que ele possa dar errado. Então você minimiza todos os riscos, né? Isso que é o legal do Design for Lean Six Sigma. Legal. Beleza? Essa é a minha segunda dica, terceiro livro que a gente está citando aqui. Quarto livro, Bruno? Quarto livro, segundo na minha lista, é A Máquina que Mudou o Mundo. Show. Coloquei o título aqui, famoso, hein? Como esfregando na sua cara o quanto a Toyota é melhor do que você. Esse livro aqui é resultado de uma pesquisa do MIT. A galera focada ali em pesquisas da indústria automobilística saiu aí num desafio de mostrar ali para o Ocidente o quanto os asiáticos, especialmente ali a Toyota, já estavam ali a uma distância bem grande do desempenho americano, desempenho norte-americano especialmente, Show. E ainda mais do europeu, porque a gente sabe aí que a produção em massa atrasou para chegar na Europa. Chegou primeiro nos Estados Unidos com o Henry Ford, mas demorou ali, se eu não me engano, quase 50 anos para pegar por lá, por questões culturais, questão salarial era diferente, Show. O pessoal era diferente, então rolou um atraso aí. E esse livro, ele traz bastante números, traz bastante gráficos, tabelas que comparam vários aspectos de produtividade ali das três grandes da época, né, que eram Ford, GM e Chrysler, e comparam com o desempenho da Toyota, tanto das fábricas no Japão quanto das fábricas que já estavam rodando fora do Japão. Show. E nesse livro aí foi onde o termo Lean começou a ficar famoso. O John Krafcik lá era um dos pesquisadores e ele usou no artigo científico dele o termo Lean Production para definir o que a Toyota fazia, aquilo que ele tinha observado. E aí casou de todos os autores aí gostarem do termo. E desse livro em diante o mundo passou a conhecer o sistema Toyota de produção como Lean. Então ele traz também, tem uma edição revisada, o link que eu tenho aqui é para a edição revisada. Muito difícil achar ele em português nessa versão atualizada e também nas versões antigas. Mas é um livro que vale demais a pena ser lido porque mostra ali a gênese de quando o mundo descobriu o que a Toyota fazia. E na edição revisada tem atualização de conhecimento, aquele esquema do Taiichi Ohno, né? Você escreve um livro, você mobiliza o conhecimento. E aí os autores fizeram uma revisão ali em 2007, acrescentaram várias coisas, corrigiram vários problemas que eles tiveram e encontraram na edição anterior. Então é um clássico aí dos negócios dos anos 90 que vende pra caramba e vendia pra caramba, segundo os autores, quando o mundo estava em crise. Show de bola. O que é comum, né? Que a gente já vem comentando aí a respeito disso em outros podcasts, né? Nas épocas que mais vendia o livro. Quando o cara tá na bacia das almas é que ele busca a ajuda, né? Mas beleza, é uma recomendação e tanto, tá, Bruno? Bem legal esse livro também, já li ele, recomendo demais. Quinta sugestão, então, quinta dica, quinto livro que a gente poderia citar para vocês. Novamente, tá? A gente tem 4 livros aqui da Christina Werkman que eu separei para vocês. E esse é o Métodos PDCA e DMAIC e suas ferramentas analíticas. Vou virar aqui para quem estiver assistindo. O livro da Cristina tá ardendo, mano. Tá. Hoje vai arder muito, inclusive. Então tem aqui um livro marrom, tá? Para que vocês possam fazer essa aquisição. E ele é bem interessante porque ele dá uma discriminada legal do que é o PDCA, o que é o DMAIC, como eles se integram. Então assim, ele começa lá falando um pouquinho de qualidade total, desdobra 7 ferramentas da qualidade, inclusive deixei 7, 8 ferramentas da qualidade, né? Tem muitas pessoas que acabam
citando isso. Eu deixei aqui exatamente nas ferramentas da qualidade, que é um quadro, não vai dar para vocês verem certinho, né, todas as referências aqui, mas ele mostra, Brunão, tá vendo? Quais são as ferramentas e quando você pode utilizar, com qual complexidade, em qual etapa. Então é muito bacana, cara, é um guia visual de como você pode aplicar no seu dia a dia profissional cada um desses pontos, cada um desses tópicos, beleza? Mais do que isso, ele faz uma ligação, né, uma integração de como o Roadmap PDCA se encaixa no Roadmap DMAIC. Então ele fala lá e deixa muito claro isso, que do DMAIC, definição, medição, análise e boa parte da implementação fica lá no planejamento do PDCA. O que isso me mostra? O DMAIC foca muito em planejamento. Então é muito planejamento antes de você executar as ações. E é por isso que resolve problemas complexos, né? E esse livro deixa isso muito claro de uma maneira muito fácil de entender também. Tá? É uma recomendação, então fica aí, Cristina Werkman, métodos PDCA e DMAIC e suas ferramentas analíticas para fazer essa comparação. Minha terceira recomendação, não. Isso aí, o DMAIC é legal, cara, porque ele meio que preenche uma lacuna de uma ilusão comum que o pessoal, a gente sabe que o PDCA é muito mais simples e tal, mas ele não é simplista, de jeito maneira, você tem que realmente fazer bastante análise. Então, quem se aprofundar nesses assuntos vai perceber que o DMAIC é um senhor remédio aí para te colocar no lugar e te lembrar, opa, não é realmente só esse planejamento simples que eu faço. Toyota planeja pra caramba antes de fazer as coisas, apesar de fazer bem rápido, porque ela considera, e na verdade, todo o planejamento é uma hipótese. Então, ela levanta o maior número de hipóteses possíveis sobre o problema para depois testar. Show. E é legal, cara, porque a gente pega um livro como esse, né, que mostra o DMAIC e tal. Na realidade, o DMAIC ele tá quebrando em mais etapas, né? O PDCA. O PDCA ele tem 8 etapas, que a gente faz 7 etapas, né, de realmente colocar em prática alguma coisa. Tem uma de questionamento, de verificação e tal. Mas aí no DMAIC você tem 20 subetapas e cada subetapa tem uma infinidade de ferramentas. Então, são metodologias de melhoria contínua. Então, o PDCA não é tão simples assim, né? Cabe às pessoas também a interpretar e desdobrar um pouquinho aquelas etapas. É isso que é legal. A gente tem que tomar cuidado, né? Simples não quer dizer simplista. Exatamente. Ou algo do tipo. Exatamente. Então aí, agora é quarta, quinta, sexta... Agora é sexto. Recomendação X, mas na minha lista sexto livro. Sexto livro. Galera, vocês vão ver que eu estou seguindo mais ou menos uma linha de raciocínio. Primeiro, eu sugeri para vocês lerem a causa raiz da coisa, encontrar a causa raiz do Lean, que é o sistema Toyota de produção. Show de bola. Depois, dá uma olhada nos efeitos aí do sistema Toyota de produção em relação àquilo que o mundo já fazia, que seria ali com a máquina que mudou o mundo. E em terceiro lugar, é um livro que vai subir o nível, é um livro que é bastante focado na parte gerencial, é um livro bem detalhado, que vai falar bastante de filosofia, vai tentar enquadrar ali aspectos de gestão da Toyota. E esse livro é um modelo Toyota, um livro super famoso, é um dos meus favoritos de todos os tempos dos ocidentais, em certos momentos até mais do que o do próprio Taiichi Ohno, porque ele traz uma visão da Toyota como um todo. Legal. Traz uma visão extremamente interna. O pessoal realmente entrevistou pessoas que trabalhavam lá há muitos anos, pessoas que já tinham trabalhado às vezes na GM, tinham sido contratadas na Toyota, pessoal de vice-presidência, presidente, falaram com o Fujio Cho lá, que na época era presidente. E eles se basearam também num documento interno, ele faz uma relação, mais ou menos aí uma relação, um estudo de um documento interno da Toyota chamado Toyota Way 2001. Show. Que era realmente ali um relato da visão, dos princípios da empresa. Então aqui você vai subir o nível, você vai começar a enxergar o Lean, aspectos do Lean, aspectos do sistema Toyota de produção, do jeito Toyota de fazer manufatura, de fazer negócio. Você vai começar a enxergar realmente ter uma visão gerencial, uma visão de diretoria e começar a construir melhor, como que eu posso transformar uma empresa inspirado nisso, porque as empresas que têm sucesso com isso são aquelas que conseguem se manter, apesar de realmente customizar e criar ali os seus próprios sistemas, que é uma parte fundamental que você vai aprender nesse livro, que não é para copiar a Toyota, mas sim pensar como e adequar àquilo que já existe. Nesse livro aí você vai começar a enxergar as coisas por esse ponto mais gerencial. Show de bola. Livro bem bacana também, Brunão. Bom, eu vou até agilizar as minhas recomendações aqui pra gente não ter que pausar em 2 podcasts, em 2 episódios. Então, Bruno fala pra cacete. Não é isso não. É que na realidade a gente selecionou muitos livros pra falar pro pessoal, né? Dá pra ter dividido em 3 isso aí. Mais de 10. O último livro da Cristina que eu gostaria de citar pra vocês, Inferência Estatística. Isso aqui é mais rápido realmente, então
A grande sacada desse livro é mostrar para você como estabelecer aí as conclusões com confiança. Então a gente está cansado de ver gestores, profissionais tomarem decisões com base em achismo. Está aqui um grande exemplo de como tomar decisões com base em dados. Mas é difícil. Não, esse livro é bastante interessante, fácil de dar uma leitura também nele. É claro, isso é estatística e tratar de inferência. Tem lá uns cálculos um pouquinho mais complexos, mas que é a base, cara. É a base para a gente realmente começar a aplicar projetos de melhoria contínua. Então, tenham esse livro de backlog, não é necessário você ler ele como um todo, porque ele é o cálculo estatístico ali na sua mão, mas utilize ele, recorra a ele na realidade, quando você tiver que tomar uma decisão com base em dados e você precisa tirar uma conclusão sólida, com confiança, utilizando o Roadmap PDCA ou DMAIC. Então, essa é a minha sugestão para que vocês tenham como um livro aí, sempre em backlog. Não é para leitura todo dia, não é para leitura que você tenha que fazer toda noite, mas você ter para consulta em qualquer momento. Exato, não é porque o Minitab Excel faz que você vai só ignorar e aceitar o que ele faz. Né? Tem horas aí que você vai ter que, o que está por trás disso? Exatamente. Não, o Minitab, tanto o Minitab quanto o Excel aceita qualquer coisa, né? Exato. Você colocar lá e pedir para plotar, ele vai fazer. Agora, saber interpretar isso aí é realmente algo diferenciado. É bem diferente. Inferência estatística é fundamental aí em qualquer coisa no passado e daqui para frente mais ainda. Show de bola. Fala aí, Brunão. O 8º livro. Minha quarta sugestão aqui é o livro que praticamente aí formalizou a separação do Lean, formalizou, né, a separação entre o Lean e Manufacturing. É o Lean Thinking. Legal. Esse livro aí também é um livro difícil de achar em português, você vai achar ele mais fácil em inglês, mas nele rola ali a descoberta, ali a criação daqueles 5 princípios que tornaram possível aplicar o Lean em qualquer coisa. Nesse livro eles fazem até algumas especulações, lá tem um capítulo que eles chamam ali de, se eu não me engano, de sonhando alto, sonhando sobre a perfeição, onde eles começam a especular sobre saúde. Esse livro aí é dos anos 90, o Lean na área da saúde começou a ficar mais famoso ali por volta de 2007, se eu não me engano. Eles já especulavam sobre automóvel como serviço, que é o que acontece hoje com o Uber, que acontece aí com as locadoras. Puta, que legal. Já especulavam ali que, o problema da indústria automobilística e um grande problema é conseguir prever demanda. A partir do momento que você vende carro por assinatura, igual algumas já fazem aí, você começa a saber mais ou menos, o cliente daqui a um ano, no nosso serviço, ele troca de carro. Então, tem previsibilidade do negócio, né? Você comenta aí um dos maiores problemas. Sim. Então, nele tem ali os 5 princípios do Lean Thinking, que vocês já viram eu falar bastante, vão ver falar bastante sempre. Mas basicamente foi para cobrir a lacuna ali do pessoal descobriu o que era o Lean lá na máquina que mudou o mundo, mas não tinha ideia de qual linha de raciocínio seguir para converter uma empresa de produção em massa para produção enxuta. Show de bola. Bom, meu último livro, minha última sugestão que eu gostaria de passar aí para vocês também é Qualidade Total, Padronização de Empresas, Vicente Falcone. Então, nada mais, nada menos, né, do que Falcone. Então, melhor consultoria do Brasil. Um clássico da literatura, uma das melhores consultorias do Brasil, com toda certeza. Falcone Consultores de Resultado. Então, uma série de livros também, eles possuem, tá? Eu escolhi um por causa de uma pergunta, na realidade, que sempre realizam pra gente. Então, tá aqui o livro, para quem estiver visualizando a gente, beleza? Por causa de uma pergunta que sempre fazem, que é: eu não sei por onde começar, a minha empresa não tem melhoria contínua, eu não sei dar o primeiro passo. Cara, começa por isso aqui. Padronização. Começa por padronização. Então esse livro é realmente leitura obrigatória. Estou até aqui com uma marcação, em diversas marcas de palha, tudo grifado. Sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade, porque é realmente uma base que você precisa ter e que você precisa começar a implementar. Tratado numa linguagem simples, fácil, com um passo a passo, discriminando o que é feito e o que não é feito, você vai conseguir padronizar a sua empresa e, é claro, tirar resultado de tudo isso daí. Preparar ali o terreno, o alicerce, para que você possa construir um edifício cada vez melhor. Padronização, base da melhoria contínua. Exatamente. Último livro, Brunão. Isso aí. Último livro aqui, então, minha recomendação, talvez aí seria a cereja do bolo, realmente. A vida inteira, o mundo inteiro copiou tudo aquilo que era visível no sistema Toyota de produção. Mas, na verdade, o sistema Toyota de produção, que a Toyota faz, na verdade, é semelhante a um iceberg. A gente tem a camada visível ali, que são as ferramentas, os quadros bonitos, a produção rodando bonitinho, as práticas ali, os princípios até mesmo. Mas que assim como no iceberg, a gente tem por baixo ali aquilo que dá sustentação em todas essas coisas que acontecem no dia a dia da Toyota. Show de bola. E eles descobriram lá, o Mike Rotter descobriu que isso estava linkado a certas rotinas da liderança. Certas práticas que a liderança tinha diariamente e práticas que ela estimulava diariamente nas pessoas.
e que eram realmente o segredo, porque a Toyota, na verdade, ela não criou o Lean Manufacturing, não criou o sistema Toyota de produção, na verdade, que é inspirar o Lean Manufacturing, como algo estático. Na verdade, a criação desse sistema é resultado dessas práticas aqui de liderança, e que esse livro ensina a gente como colocar em prática em outras empresas. Realmente tem ali a questão do pensamento científico, tem algumas dicas aí de como fazer isso. E é interessante porque ele cita no livro lá que uma dificuldade dele na hora de fazer esse estudo era que ele perguntava para as pessoas dentro da Toyota, tentava encontrar ali por que eles faziam aquelas coisas, e era tão natural para eles, e a maioria das pessoas tinham trabalhado só na Toyota, que era mais ou menos como respirar aquilo que eles faziam. E ele começou a identificar esses padrões, esses comportamentos, e aí resumiu aí, criando aí os katas. Então, realmente, é um livro fundamental para fechar isso daí, e realmente é um segredo que a maioria das empresas ignora. Show de bola. Vou falar para você, se você ler 30%, ou seja, 3 livros desses que nós recomendamos, você já vai ser um guru da qualidade. O cara já vai ser o ápice aí, porque pode ter a certeza que são livros riquíssimos, recomendadíssimos. Então, pessoal, não perca a oportunidade, leia esse livro. São livros fáceis de serem encontrados, são livros fáceis de serem emprestados. Você pode comprar baratinho, tá? Cada um deles também, ou comprar aos poucos e fazer uma coleção completa para realmente ter essa biblioteca de melhoria contínua na sua casa, que junto com os nossos podcasts vão te tornar um especialista. Isso? Bom, Brunão, estamos encerrando? Encerrando, cara. Quase estourando um pouquinho. 25 minutos aí mais ou menos de podcast. Normalmente a gente faz 20 minutos, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado demais aí todo esse conteúdo que a gente está passando. Sempre que precisarem, qualquer dúvida, nós estaremos à disposição. Um grande abraço e eu vejo vocês. Isso aí, galera. Um abraço para cada um de vocês, um abraço, Carlos, e a gente se vê aí no 12º episódio. É isso. Olha, mas na realidade é o seguinte, tem um outro recado que eu queria dar. No próximo episódio que a gente vai gravar, a gente tem um modelo, um passo a passo, tá? De como você pode implementar aí o Lean dentro da sua empresa. Esse material foi feito pelo nosso Bruno Vasco, que está aqui com a gente, e eu tenho certeza que a gente vai passar passo a passo, tempo de implementação e etc. Vai ser bem bacana, não perca que vai ser bem legal. Isso aí, conteúdo exclusivíssimo. Exatamente. Vem aí de vários materiais que são bem raros de serem encontrados, materiais aí que são de muito valor. Exatamente. E a gente vai trazer um compiladão para vocês aí. Quem estiver escutando no PC, pode pegar um papel, uma caneta ou abrir seu OneNote, seu Docs, porque você vai anotar que vai ser um checklist para você colocar dentro da sua empresa. Isso aí. Beleza? Valeu e abraço!